Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 9. Sejam bem-vindos aí, galera. O pessoal que está chegando, já estamos aí com 60 pessoas acompanhando esse estudo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, por você dedicar uma parte do seu tempo para o estudo da palavra de Deus. Não há nada mais precioso para nós do que a palavra de Deus, nossa história. Gandhi dizia o seguinte: se perderem todos os livros da face da terra, mas se salvar e não se perder o Sermão do Monte, nós não perdemos nada. Então esse estudo ele é bem visto até por quem não é cristão, mas muitas vezes o Sermão do Monte é interpretado de forma errada. Então a gente vai entrar em um versículo que talvez também você algumas vezes interpretou ele errado, e diz assim, Mateus 5, de 1 a 9: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Sermão do Monte, dando uma passada aí para quem está chegando agora pela primeira vez, o Sermão do Monte foi pregado por Jesus aos seus discípulos. Os seus discípulos se achegam diante dele, se aproximam dele, e ele começa a ensinar os seus discípulos acerca das características dos discípulos de Jesus. E algumas características, algumas coisas que nós temos que levar em conta quando a gente vê sobre as bem-aventuranças, é o seguinte: primeira delas, é uma característica do discípulo de Jesus. Segunda delas, todas as bem-aventuranças são para todos nós. Eu não posso escolher uma bem-aventurança em detrimento de outra. Então eu acho mais bonito chorar do que ser manso. Então eu escolho que choro, não sou manso, e um compensa a outra. Não. Se eu não tenho cada uma dessas características, eu não posso dizer que sou um seguidor, um discípulo de Jesus. A terceira coisa é que nenhuma dessas características é natural para o homem. Então o homem não pode desenvolver nenhuma dessas características. E se eu interpreto o texto bíblico como sendo algo que eu posso desenvolver, ter ao longo do tempo, ou que algum não cristão possa ter alguma dessas características, eu estou interpretando errado. Então, bem-aventurados que choram, que tipo de choro é esse? Se for um choro emocional, sentimental, emocionalismo, não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo. Ser manso não tem a ver com temperamento. Então, essa é a terceira coisa. E aí, então, entrando nas bem-aventuranças muito rapidamente, porque elas são uma cadência, uma coisa vai levando a outra, e Jesus coloca cada uma delas de forma sistemática mesmo, onde elas são desenhadas por ele, e cada uma delas, no local onde está, tem um objetivo. E a primeira característica do discípulo de Jesus é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é a característica de quem segue Jesus, e ele mesmo diz que ele é humilde de espírito. Mateus 11, 28 a 30, ele diz: olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem do meu jugo e aprendam de mim. E ele diz: porque eu sou manso e humilde. Hoje em dia as pessoas querem ser ricas de espírito, elevadas de espírito. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Algumas traduções dizem humildes de espírito, tentando amenizar um pouco a questão da pobreza, mas a palavra no grego, no original, quer dizer, ao ptokos, a ptokoi no plural, quer dizer pobre como um mendigo. Bem-aventurados, ricos, afortunados, makarioi, roi, os ptokoi, os pobres como um mendigo, topneumat, de espírito. Ou seja, ricos, aqueles que reconhecem que diante de Deus não tem nada, não podem nada e não são nada. Essas são as características de um mendigo perante a sociedade. Ele não é ninguém, ele não tem poder algum, ele não tem nada. Quando eu reconheço o meu estado espiritual de mendicância diante de Deus, isso vai me levar ao choro de arrependimento pelos meus pecados. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque eles serão consolados. E Deus, olhando para o meu arrependimento diante do meu pecado, do pecado das pessoas ao meu redor, Ele vai trazer consolo e perdão para mim. Isso vai me levar a ser manso. O animal manso é dominado, é completamente dominado por seu dono. O animal selvagem age por si mesmo. Então eu passo a ser bem-aventurado aquele que é dominado por Deus, porque ele vai herdar a terra.
Então eu passo a ser dominado por Deus, o meu direito já não é mais meu. Quando Deus passa a dominar todas as coisas na minha vida, e eu passo de fato obedecer a Ele em cada situação, mesmo que eu não queira, mas seja feita a vontade dEle, não a minha, então eu passo a ter sede e fome de justiça. Eu passo a ficar faminto e sedento pela justiça de Deus e não minha justiça própria. E isso me leva a desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Deus passa a ser tudo de precioso, de mais precioso do que o ar que eu respiro, do que qualquer ouro. E o Salmo 119 expressa muito bem o que é estar sedento e faminto pela justiça de Deus. Depois leia o Salmo 119, maior capítulo da Bíblia, onde ele vai traçar de 8 em 8 versos, em todo o alfabeto hebraico, o amor dele pela palavra de Deus. Depois disso, então, eu passo a ter misericórdia, porque Deus teve misericórdia para comigo. Misericórdia vem da palavra de latim misericordias, onde cordes é coração e miséria. Eu passo a ter coração para com a miséria das pessoas ao meu redor, porque Deus primeiro teve coração para com a minha miséria. Como posso eu não perdoar o pecado, ou não ter coração para com a miséria, não ter misericórdia das pessoas que estão afundadas no pecado, na lama, sendo que Deus teve compaixão para com a minha miséria antes? Eu não sou diferente de nenhuma pessoa. Eu fui salvo pela graça e misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é Ele não nos punir com o que nós merecíamos. Antes Ele tem coração para conosco, nos perdoa, nos limpa. Quando eu passo então a compreender isso e ter coração para com a miséria das pessoas ao meu redor, Deus limpa o meu coração pelo sangue de Jesus. Limpo de coração é aquele a quem Deus não imputa culpa. Então eu passo a ter meu coração limpo, eu passo a viver em santidade, eu passo a ser separado para Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem essa, tudo bem eu pecar e depois Deus perdoa. Não, eu quero crescer em santidade, eu quero ter mãos limpas e um coração puro. Eu desejo agradar a Deus, então meu coração se torna puro, limpo, porque eu fui justificado por Cristo. A justificação em Cristo, ou seja, Cristo morre na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Isso tem um sentido jurídico. A justificação não é simplesmente a aceitação diante de Deus, ela tem um significado jurídico, que é: Jesus pagou pelo meu pecado foi pago. Eu posso chegar diante de Deus e Deus vai olhar para mim e ver Jesus. Quando Ele olha para Jesus na cruz, Ele vê eu. Foi pago. E a partir da justificação, então, nós chegamos no versículo de hoje: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E talvez muitos interpretam esse versículo como alguém que leva a paz, é um promotor da paz, e isso de certa forma é verdade. O problema é saber o que é paz. E o mundo, e as pessoas que não conhecem a Cristo, não sabem o que é ter paz, não sabem o que é paz. A paz defendida no mundo hoje não é a paz que Cristo dá, não é a mesma paz. Essa paz que é defendida hoje, e hoje tem muitos tipos de paz. Tem a paz verde, Greenpeace, onde existem muitas pessoas levantando placas para defender a natureza e que nós para não haver agressão contra a natureza. E essa paz é boa, mas essa paz ela não traz de fato plenitude e tranquilidade para o homem. Existem outros tipos de paz. Na virada do ano, a gente está ainda em janeiro, e no final do ano, talvez 31 de dezembro, eu não sei se algum de vocês passou a virada do ano ou acredita nisso, que se passar a virada de ano de branco, branco significa paz, então passa com roupa branca, roupa clara. Tem gente que usa amarelo, porque isso vai trazer dinheiro, mas enfim, ouro, né? Deveria passar de verde, né? Que a nota do dólar é verde. Mas, enfim, as pessoas se vestem de branco, achando que se vestindo de branco ela vai ter paz. Mas muitas vezes as pessoas se vestem de branco, mas não sabem o que é paz. Deitam a cabeça no travesseiro e não sabem o que é paz. Elas não têm paz no seu coração, porque elas estão em constante guerra dentro de si mesmas e contra Deus.
Se ela não sabe o que é paz, tão pouco ela vai ser pacificadora, tão pouco ela vai ser promotora de paz. Então as pessoas sequer sabem o que é paz. E a primeira coisa então, para a gente entender, quando a gente estuda esse versículo, é o que é paz. Que tipo de paz que Jesus diz? E Ele mesmo diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo quer dar hoje é baseada na estabilidade financeira. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho minha casa própria, se eu consigo pagar todas as contas, e do contrário, aliás, ainda mais, eu consigo ter um carro zero todo ano, se eu consigo estar com minha conta bancária gorda, mesmo que eu tenha que roubar as pessoas, passar por cima das pessoas, mesmo que eu tenha que deixar minha família de lado para poder estar com minha conta bancária felpuda, então eu tenho paz, eu vou ter paz porque eu tenho todo o dinheiro que eu posso conquistar para poder dar uma condição social e financeira boa para minha família, mesmo que eu não tenha uma vida boa com minha família, mesmo que eu não tenha nem tempo, eu tenho que trabalhar tanto para poder conquistar isso, ou eu conseguir morar no lugar mais seguro da cidade, no condomínio fechado, e pagar o maior número de seguranças para estar junto comigo, e então poderei ter paz. Ou talvez eu conseguir ter o máximo de parceiros possíveis, ou todas as pessoas que eu queira ter junto comigo, e então eu posso ter paz. Ou talvez se eu seguir uma religião, e se eu fizer penitência, se eu rezar tantos Pai Nossos, ou se eu fizer tal despacho, ou se eu fizer o caminho de Santiago de Compostela na Espanha, ou se, enfim, se eu me martirizar, então eu vou conseguir conquistar paz. Mas Jesus diz: eu dou a minha paz, não como o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira. A paz que o mundo dá depende de circunstâncias, ela é circunstancial. A paz que eu dou não é circunstancial. E a paz que Cristo dá vem dele mesmo. Jesus é a paz. Jesus é a nossa paz. Jeová Shalom. Deus que é a nossa paz. E somente quando eu tenho um encontro real e sincero com Cristo é que de fato eu posso ter paz. Somente quando Cristo de fato passa a ser o meu Senhor, então eu tenho encontro com a paz. Porque enquanto eu não tenho encontro com Cristo, eu continuo em guerra contra Deus e consequentemente em guerra interior. Em Romanos, no capítulo 3, Paulo ele começa uma dissertação, na verdade no capítulo 2, dizendo acerca de que todo ser humano é culpável diante de Deus, pecador. No capítulo 3 ele diz então, olha, todos pecaram, carecem da glória de Deus, o ser humano então diante de Deus é condenável e não tem jeito. E aí então ele entra dizendo que não, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas Jesus é justo e justificador, Ele morreu por nós, nossos pecados, tornou propiciação por nós. Cristo, quando morre na cruz do Calvário, Ele então nos justifica. Nós temos a justificação, e a partir do momento que nós temos a justificação, quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso diante de Deus, pobreza de espírito, e nós nos arrependemos do nosso pecado, nós choramos, e nós reconhecemos a soberania de Deus, então nós somos dominados por Ele, temos fome e sede da vontade dEle, e então nosso coração é limpo. Quando meu coração é limpo, então, ele vai então para o capítulo 5 de Romanos, onde ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo. Nós fomos reconciliados. A justificação nos leva à reconciliação. O ministério de Cristo nos leva à justificação. E quando nós somos justificados por Cristo, salvos, libertos do pecado, tornados santos, tornados filhos de Deus, então nós somos reconciliados. E quando nós somos reconciliados com Deus, nós então passamos a ter paz com Deus. O que quer dizer isso, querido? Eu estava em guerra contra Deus, e Deus, por meio de Cristo, se reconciliou conosco. Quem que agrediu? Quando nós temos dois países que entram em guerra, normalmente um faz guerra contra o outro.
Normalmente quem tem que buscar reconciliação é aquele que errou, ou o que é mais fraco, levantar a bandeira branca e dizer: olha, estou ferrado. Mas a Bíblia diz que Deus é quem buscou a reconciliação conosco. Nós estávamos inimigos de Deus, nós éramos a parte fraca, a parte que ia sofrer, que ia morrer e sofrer a condenação. Nós éramos a parte que agrediu a Deus, e Deus vem até nós para buscar a reconciliação por meio de Cristo. E outra doutrina que tem sido ignorada no meio cristão é a doutrina da reconciliação, a doutrina da regeneração. Porque muitos acreditam que se entregar a vida para Jesus e fizer uma oração, está tudo certo. E então ele está salvo. Mas não, se meu coração não é limpo e eu não me santifico dia após dia e não continuo me arrependendo dos meus pecados, se eu não me reconcilio com Deus, tenho paz com Deus, isso quer dizer todos os dias, uma jornada de caminhar com Deus, de reconciliação, de me tornar filho, de ser filho, de agradá-lo todos os dias, então eu não fui justificado. O sinal de que eu fui justificado por Cristo é que eu me reconciliei com Deus e eu estou nesse processo de regeneração, de santificação. Por meio de Cristo nós temos paz com Deus. E eu não sei como tem sido sua história, querido. Talvez você não tenha paz nem com você mesmo. Você vive em constante guerra interior. Talvez o tipo de paz que você conhece é circunstancial. Em alguns momentos você tem paz, quando está tudo certo, o dinheiro está tudo bem, as coisas são tudo ok. Mas se qualquer coisa sai dos eixos, você já está desesperado novamente. A paz que Cristo dá independe de circunstâncias. Eu não sei se você conhece a história de um camarada chamado Horatio Spafford. Esse camarada ele se converteu através de Moody, que era um evangelista batista. Moody alcança ele era um advogado famoso nos Estados Unidos. Horatio Spafford compra uma série de imóveis, de terrenos em Chicago, convertido ao Senhor, e ele tem uma perda muito grande num grande incêndio que teve em Chicago, e ele perde grande parte de seus bens. Logo em seguida, o seu filho, o único filho que ele tinha, além de suas 3 filhas, morre, e aquela família entra em crise. Algum tempo depois, eles querendo passar um período de férias juntos na Europa, toda a família, para se encontrar também com Moody em cruzadas evangelísticas, eles decidem ir para poder esparecer, mas Horatio necessita de última hora de participar de reuniões de negócio, e ele manda toda a sua família num navio para a Europa. Sua esposa chega à Europa, e aquele navio naufraga, e apenas ela chega. E chega o telegrama para Horatio, algum tempo depois, dizendo: salvo, porém só. Todas as suas filhas morreram naquele naufrágio. Horatio, após toda essa situação que ele viveu, Horatio compõe uma música, uma canção, que talvez você conheça. E a letra dessa canção, o título chama Aflição e Paz. Aflição e paz. Diz o seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Se dor a mais forte eu sofrer, sou feliz com Jesus. E ele continua: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, embora me assalte o cruel Satanás. Enfim, e nessa letra ele diz que independentemente da situação ele tem paz com Deus e ele é feliz com Jesus. Ele diz: a vinda é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar. Paz mesmo em meio à guerra, isso que Jesus pode dar. Se a gente lê a história dos mártires, homens e mulheres que morreram, foram mortos por amor a Cristo,
Homens e mulheres que por crerem em Cristo eram proibidos, porque Deus era o imperador e tinham que se dobrar e adorar o imperador, porém eles não se dobravam. E eles diziam: não me dobro, eu adoro só Jesus, Jesus é meu Senhor. E aqueles imperadores cruéis, egocentristas, olhavam para aqueles cristãos e diziam: se você não se dobrar, eu vou te queimar vivo, eu vou te levar para ser comido por leões, você vai ser morto por gladiadores, você vai ser empalado vivo, eu vou atravessar uma madeira no seu corpo, eu vou te crucificar. Aqueles homens e mulheres não negavam Jesus. E muitos deles, se você ler na história da igreja, na hora de sua morte cantavam louvores a Deus. Que tipo de paz é essa? Mesmo em face da morte, no pior momento da história de qualquer pessoa pode ter. E se você vê a história de outros homens ateus, homens que talvez na sua história criticaram tanto o cristianismo, no leito de morte estavam desesperados, porque não tinham paz, porque não encontraram paz, porque não tiveram um encontro com Deus da paz, com Cristo, que é a nossa paz e nos reconcilia com Deus. A partir do momento que eu tenho um encontro com a paz, então eu passo a ser um promotor da paz. Levar a paz não é levar a bandeira branca, levar a paz não é a Greenpeace ou levar qualquer tipo de movimento que não seja cristão. Levar a paz é levar o nome de Jesus às pessoas que estão em guerra contra Deus e consequentemente em guerra na sua alma. Ser promotor da paz é levar o nome de Jesus às pessoas, é levar Cristo, que é a nossa paz, às pessoas. Então eu passo a ser um promotor da paz. Se eu não tive um encontro com Cristo, eu não posso ser pacificador. E Tiago 3,18 diz o seguinte: o fruto da justiça semeia-se em paz para com os pacificadores. O pacificador, ele é tomado de paz. Infelizmente, hoje muitos cristãos dizem ter paz e ter tido um encontro com Cristo, mas não são promotores da paz. Que tipo de cristão pode se intitular cristão se ele não leva a paz? Que tipo de paz é essa que aponta o dedo para os outros e joga pedra para as pessoas? Que tipo de paz é essa que quer promover divisão? Que tipo de paz é essa que não prega o nome de Jesus? Que tipo de paz é essa que olha para as pessoas e diz: vá em paz, Deus te abençoe, e não ajuda, e não transforma, e não se envolve com a história das pessoas que estão desesperadas? Existe um texto, grava esse texto. Se você é cristão, você se diz cristão, se você acredita que você é cristão, anote esse texto. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 28. Então você acha que a salvação é pela graça, está tudo certo, então eu posso ficar tranquilo dentro da minha casa. Eu ando criticando muito aí a teologia da prosperidade que tem levado pessoas para o inferno. E tem pessoas dizendo: cada um prestará contas a si, ou seja, cada um por si e Deus por todos. Não, se eu não me importo com as pessoas ao meu redor, que tipo de pacificador é esse? E diz o seguinte em Provérbios 3, 28: não diga para o seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo se pode ajudá-lo hoje. Não diga para o seu próximo: vá em paz, Deus te abençoe, volta amanhã se eu posso ajudá-lo hoje. Teve uma tia minha que era espírita e ela era diabética, e eu fiquei sabendo que ela estava muito mal em Minas, e eu fui para Minas para pregar. E naquele domingo eu preguei pela manhã e eu ia viajar logo à tarde. E eu já estava bem cansado. E eu teria que trabalhar no dia seguinte. E essa minha tia, no leito, ali na sua casa, eu disse: não, eu vou embora. E eu pensei isso mesmo: não, eu vou. E as pessoas ao meu redor dizendo: não, você está muito cansado, cara. Você já abençoou muita gente. Nossa, que bênção que foi. E pode ir, vai embora, né? Outra vez você volta para falar com ela. Porém, não sei se todos sabem, eu tive um amigo que eu falei de Jesus para ele, ele disse: eu vou para a igreja, eu vou entregar minha vida a Jesus somente quando eu for velho. E essa foi a última conversa que nós tivemos, e depois chegou a notícia para mim que ele havia falecido num acidente. E eu me lembrei disso,
E aconteceu agora, no dia 25 de dezembro desse ano passado, em 2012, um amigo meu também, a última conversa que eu tive com ele foi: Gui, você está bem com Deus? E ele disse: rapaz, não vou à igreja, depois a gente conversa. E o Gui não teve oportunidade para a próxima conversa. Dia 25 de dezembro ele praticamente se matou, pulou no rio e morreu afogado. E essa minha tia, então, eu me lembrei da situação do amigo e falei: não, eu preciso ir lá. Se eu posso ajudar hoje, eu não posso deixar para depois. E eu cheguei na casa dela, ela estava deitada, espírita, não gostava de ouvir falar de cristão e nada. E eu cheguei, eu apresentei o evangelho a ela e comecei a falar com ela, a vida que ela tinha levado e a forma que ela estava levando. Ela precisava mudar e ter um encontro real com Cristo. E minha tia chorou muito. A paz que ela não tinha, o desespero em face da morte, havia ido embora, e agora ela orou comigo, entregou sua vida a Jesus. E eu voltei para São Paulo naquele dia. Na próxima vez que eu voltei para Minas, ela já estava em coma no hospital, e foi a última conversa que eu tive com ela foi aquela. Eu já não a encontrei mais em sã consciência. Se você vê alguém que está necessitando e o manda embora, que tipo de pacificador é você? Que tipo de pacificador e que tipo de cristão é você que olha para a dor do seu próximo e não está disposto a amenizar ou pelo menos chorar junto? Que tipo de pacificador é você que não leva Cristo e não prega Jesus para as pessoas ao seu redor? Se as pessoas não veem Cristo na sua vida, que tipo de cristão é você? Pacificador é aquele que leva Jesus às pessoas. Aquele que seus pés são os pés de Jesus, suas mãos são as mãos de Jesus, sua face é a face de Jesus. Você precisa, para ser um pacificador, primeiro ter um encontro com a paz. Jesus é a paz. E eu quero orar pela sua vida, querido. Talvez o cristianismo que você tem levado é meia boca, sabe? Talvez o cristianismo que vocês, todos vocês, temos dezenas de pessoas acompanhando aqui ao mesmo tempo. Talvez o cristianismo que você está levando é de papel, ou é de ir na igreja. Ser pacificador não é levar paz na igreja, não. Ser pacificador não é estar dentro de uma comunidade só. E talvez você não tenha sido radical para Jesus, você está acostumado com o pecado. E eu falei sobre isso hoje ou ontem, não me lembro. Se teu olho te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu sem teu olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Se o Facebook, se a internet, se qualquer coisa, se você é viciado em pornografia, se você é egoísta, se você não vive aquilo que prega, se você está acostumado a desobedecer a Deus e achar que Ele vai perdoar, que tipo de cristão é você? Achando que Deus não está vendo tudo isso e que está tudo certo, porque não está. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que tipo de cristianismo é esse brasileiro, que a igreja não se importa com a sociedade, está somente disposta a apontar o dedo e jogar pedra? Que tipo de cristianismo é esse que não se parece em nada com Jesus? E se você, diante de tudo que você está ouvindo, você olha e fala: meu, eu estou muito longe, mesmo sendo de igreja, cara, mesmo sendo batizado. Você precisa de um encontro real com Jesus, um relacionamento pessoal com Ele. Você precisa de ter seu coração ardendo pela presença de Deus e que Ele seja tudo na sua vida. Eu quero orar por você, para que Cristo, de fato, seja seu Senhor e seu Salvador. Não de boca, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz que Jesus é Senhor de sua vida vai para o céu, porque está no caminho largo, que leva para a perdição, e o caminho é estreito, e esse evangelho da prosperidade tem levado as pessoas para o caminho largo, a ouvir aquilo que elas desejam, mas estão indo a passos largos para o inferno, acompanhando os líderes dessas igrejas. Feche seus olhos. Você deseja entregar sua vida a Jesus, e ter um encontro com a paz, de fato começar a dormir, de fato ter Cristo como Senhor de sua vida, você pode repetir comigo essa oração, dizendo: Senhor Deus,
Eu te entrego a minha vida, muda a minha história. Eu quero ter a tua paz. Cristo seja o meu Senhor e meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Salva-me de mim mesmo. Eu não quero mais estar em guerra. Reconcilia-me contigo. Traz salvação sobre a minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, querido, frequente uma igreja. Eu sou o primeiro a criticar muitas igrejas. Tem igreja que não é igreja. Ela fala que é igreja, mas é um negócio. Mas a igreja, apesar de todos os seus pecados, apesar de todas as suas dificuldades, é um lugar de gente doente, é um lugar de gente que está em recuperação, é um lugar de gente ruim. E talvez, se você fosse na igreja que eu estou na frente, você vai ver que lá tem pecado também, porque eu tenho pecado. Mas a igreja é o melhor lugar do mundo. Procure uma igreja bíblica, que prega a Bíblia, que viva o Evangelho. Ore todos os dias e leia a Bíblia. Conheça as Escrituras para você não ser enganado. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa, de fato, ter a paz que é Cristo. Jesus é a sua paz. Jesus vai começar a te dar paz. E quando o Espírito Santo falar com você, faça ou não faça, obedeça. Mesmo que seja nas pequenas coisas. Porque quando você começar a obedecer nas pequenas coisas, Deus vai começar a falar coisas maiores ainda. Então, a questão não é levar sermão, a questão é mais do que o sermão ouvido, ou a repreensão ouvida, porque Deus só repreende aqueles a quem Ele ama. Quem não quer saber de Deus não leva a repreensão, não está nem aí. Então, quando Deus me repreende é porque Ele me ama. E quando Ele me repreender, eu preciso ouvir e obedecer. Eu preciso olhar para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero te obedecer nas pequenas coisas. Não é querer já ser o Paulo da vida de cara. É olhar e falar: Deus, nas pequenas eu estou aqui, Senhor. Vai me ajudando, Deus. E Deus vai transformando, te fazendo crescer em santidade. Beleza? Agora é o seguinte, galera. A gente tem a segunda parte, que é para pergunta. Você tem dúvida? Manda sua pergunta aí agora. Quem está acompanhando aí pelo Facebook pode mandar pergunta lá no post do Bíblia Sagrada. E quem tá no chat aqui do live stream pode mandar pergunta no chat do live stream. Eu estou passando para vocês aí agora, quem está acompanhando aí, o meu Twitter e o meu Facebook, para você seguir no Twitter e adicionar no Facebook. E se você fez essa oração, por favor, venha falar comigo, ok? Eu quero conversar com você, eu quero poder caminhar junto de você também. Quem tem dúvidas, pode mandar as dúvidas aí, que a gente tá junto aí. Deus abençoe vocês. Ô, gente, é o seguinte, né? Tem um casal aqui da igreja, da minha igreja, chama Walter e Denise, eles se converteram e eles começaram a fazer um discipulado comigo, inclusive com o Sermão do Monte. Então, e aí eles diziam o seguinte: hoje nós vamos lá para a casa do Daniel para a gente ouvir que a gente não é nada. É isso mesmo, né? A gente não presta. Então o pessoal está falando: tem que ouvir palavra dura, né? Fica apanhando. É melhor a gente ouvir a verdade do que muitos que vão pregar e dizer: você é o vencedor, você é o cara, tudo bem, papapá. E isso não vai mudar a sua vida. E eu tenho orado a Deus, queridos, para que Deus mude minha história. Eu quero ser mais radical. Eu quero ter mais paixão pelo Senhor. Não quero viver uma vida, estou com 28 anos. Já prego o Evangelho há mais de 10. Não quero viver uma vida medíocre. Não quero passar por essa terra, não quero juntar tesouro, não quero nada disso. Eu quero que, quando eu me apresentar diante do Senhor, Ele poder dizer: servo bom e fiel. Então, pouco importa que seja, poder dizer como Paulo, ele diz em 2 Timóteo: eu completei a carreira, eu guardei a fé.
poder olhar para Jesus e dizer que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através da minha vida. Sua vida seja para a glória de Deus também, porque eu preciso que a minha vida seja muito mais.